Bom dia, meninas, tudo bem? Espero que todas estejam bem, que tenham tido uma noite de sono muito tranquila. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição número 7, última lição da nossa revista. Hoje nós não vamos explorar toda a lição, eu vou fazer uma introdução e na próxima semana é que nós vamos finalizar, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. A sétima lição, ela tem como título Comprometidos com uma formação espiritual que permanece. Meninas, a nossa vida espiritual será sempre um eterno aprendizado sobre o reino de Deus, sobre o que diz a palavra, conhecimento sobre quem Jesus é, não é? Eu preciso conhecer o Mestre. Como que eu vou conhecer o Mestre? Através da sua palavra. Amém? Que precisa fazer parte do meu dia a dia. A leitura dessa palavra que transforma, que liberta, que restaura vidas. Amém, queridos? Então, ela é como o meu feijão com arroz, não é? Eu preciso me alimentar, né? Alimentar o meu físico todos os dias, não é verdade? Como você também. O nosso corpo espiritual também precisa ser alimentado diariamente. Como? Com a leitura da palavra, com a oração, com a busca da presença de Deus para a nossa vida, certo? Então vamos lá. Para que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar. É para isso que eu leio a palavra, para me alimentar e para que eu venha a ser aperfeiçoada, para que eu venha me tornar semelhante àquele que eu sigo, aquele que eu amo, aquele que deu a própria vida por mim. Se eu quero seguir os passos de Jesus, eu preciso ter o conhecimento de quem Ele é. Amém? Então, a nossa revista nos diz que o discípulo indica estar no processo contínuo de treinamento e aprendizagem, crescendo intencionalmente na maturidade cristã. Então você não estuda a palavra, você não está sendo discipulado por acaso, existe uma intenção. Qual é essa intenção? Queridos, será sempre o que a própria palavra diz. O que a palavra nos ensina? Qual é um dos mandamentos até que Jesus nos deixou? Ide, não é? Eu preciso fazer o ide de Jesus, eu preciso cumprir. O que é? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu preciso obedecer a este princípio, a esta ordenância do Senhor. Eu preciso falar dessa palavra, desse amor incondicional que o Senhor tem por mim e por você, a ponto de dar a sua própria vida para nos resgatar da mão do inimigo. Certo, queridas? Então, não se prive de falar desta palavra em tempo e fora de tempo. Nós precisamos ter sempre essa palavra nos nossos lábios, no nosso coração, para liberar na medida certa, para a pessoa certa. Vera, quem é a pessoa certa? A pessoa certa é aquela que o Senhor colocar diante de você com uma necessidade, ok? Mas deixa isso para depois. Vamos lá. Então, a nossa revista ainda diz, ela acrescenta o seguinte, que ser discípulo e discípula de Jesus significa seguir o Mestre e ser moldado pelos seus ensinamentos. Aí
Efésios 4:13 é citado como exemplo para seguir o caminho e chegarmos à maturidade cristã. Vamos lá para a revista. Diz assim, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Oh, queridas, eu e você precisamos nos preparar para isso, não é? Prepararmos para chegarmos a esse conhecimento do Filho de Deus, para que a gente venha estar maduro o suficiente na fé e no conhecimento dessa palavra, para que nós venhamos atingir a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos seguir o Mestre, ok? Então, vamos lá. Temos como subtema o seguinte: a prática do discipulado requer um exemplo vivo para ser imitado. Veja bem, meninas, a responsabilidade que está sobre um discipulador, não é? É necessário que o discipulador tenha uma vida cristã disciplinada e essencialmente pautada nos ensinamentos da palavra, para que os discípulos venham imitá-lo. Então, se você não tem uma vida de busca, não é, da presença de Deus, se você quer ser um discipulador, mas você não busca pela leitura da palavra de Deus, é ela que nos revela, não é? A quem Deus é, quem o Filho de Deus é, quem o Espírito Santo é na palavra, é através da palavra que eu vou adquirir esse ensinamento, não é? Da Trindade. Então, queridas, eu preciso todos os dias me alimentar desta palavra. Você precisa todos os dias se alimentar desta palavra, em nome de Jesus, amém? E aí eu gosto muito quando Paulo diz assim para os coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vê que coisa linda, né? Que certeza que Paulo trazia no coração de que ele era um imitador de Cristo e que se eu e você, se os coríntios na época, mas se hoje eu e você seguirmos isto, seguirmos o exemplo de Paulo, nós estaremos seguindo também o exemplo de Jesus. Coisa linda, não é? Aí você de repente vai falar assim para mim: ah, Vera, esse versículo não cabe para mim hoje. Ele falou lá para os coríntios, na época em que ele viveu, negativo. Esse versículo serve para mim e para você hoje. Isso não é uma coisa do passado. Você já bem sabe que a palavra do Senhor, ela se renova, não é? Todos os dias, a cada manhã, a cada vez que você lê a palavra, ela vai sendo renovada, não é? Vai te trazendo uma nova visão. Então, queridos, este versículo serve para nós no dia de hoje. Vale a pena eu ressaltar para você que isto não é um problema pastoral. Ah, não, então esse versículo, Vera, não é para mim, não, é lá para o pastor, para os pastores. Para mim, não. Não, queridas. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos ser exemplos. Os que estão mais maduros na fé precisam ser exemplos para aqueles que estão chegando para o caminho da fé. Não é? Então, nós precisamos estar respaldados, estar com a certeza no nosso coração que nós já fomos trabalhados
pelo Senhor e que hoje temos maturidade para sermos exemplo para aqueles que estão chegando. Amém? Então, não fuja da responsabilidade de ser uma discipuladora, de ser um exemplo para aqueles que estão chegando para o caminho da fé, não é? Aí a nossa revista, na página 55, vai nos dar um outro subtema que vai estar falando de exemplos autênticos. Exemplos autênticos é um desafio para a igreja hoje. E aí vai nos dizer assim, o que eu sublinhei, o termo imitação pressupõe ter alguém para seguir. Isso significa que o discipulador precisa assegurar ao discípulo amor e afeição. Então, aí a revista vai dar algumas dicas de como fazer isso na prática diária do discipulado. Meninas, nós temos uma célula. Eu, por exemplo, a célula, nós estamos discipulando vidas, não é? Então, eu tenho uma família que eu trabalho essa questão, né, da célula, e nós temos, assim, vários encontros fora do ambiente célula, fora do ambiente igreja. Nós saímos para comer uma pizza, às vezes estamos numa mesma festa, estamos juntas numa festa, viajamos em época de férias, não é? Vamos a uma praia juntos, olha que coisa boa. Então, essas pessoas estão sempre próximas a mim, por quê? Porque encontraram em mim afinidade, não é? Já vai formando um determinado carinho, uma afeição, uma pelas outras, tanto eu para com elas e elas para comigo. Então, isso tudo faz parte da nossa caminhada de fé, do discipulado, não é? Por quê? Porque o bem-estar comigo, né? Elas se sentem bem em estar comigo. Por quê? Porque a palavra trabalhada semanalmente está trazendo um vínculo maior entre eu e elas. Entenderam, meninas? Então, aqui ele vai dar essas dicas, olha, a revista. Leve a pessoa, quem você está discipulando, para algumas atividades pessoais, como parte do aprendizado. Viagens, férias, práticas de esporte, aí você pode colocar aqui festas, não é? Sair para comer alguma coisa, uma ida ao shopping. Isso tudo a pessoa está te observando e você está observando. Sabe por quê? Porque mesmo nesses ambientes que nós não estamos falando de Cristo, mas nós estamos sendo exemplo. Porque não, mesmo nesses ambientes, nós não vamos perder a nossa postura de serva do Senhor, de discipuladoras do Senhor. Certo, meninas? Então, o seu comportamento precisa expressar quem você é em Deus, onde quer que você esteja, com quem você estiver. Você precisa ser referência do Deus que você serve. Amém? Será que eu estou me fazendo entender? Tomara. Envolva, segunda dica que a revista está nos dando, envolva na vivência diária e companheirismo da igreja local, onde você possa observá-la e ser observado. O que é isso? Envolver nas atividades. Por exemplo, hoje na nossa igreja, nós tivemos um encontro
de pessoas com mais de 60 anos. Era 50, não sei porque que agora é 60, mas ok. Mais de 60 anos. Então, se você está discipulando alguém, você vai envolver nessa atividade. Ah, Vera, mas a pessoa não precisa necessariamente ter 50, ter 60 anos. Realmente não precisa. Você pode envolver na atividade. Ah, vai lá fazer um lanche, vai ter um momento legal, uma programação. Quem sabe você pode nos ajudar em algumas brincadeiras que nós vamos fazer com as pessoas de maior idade, de mais idade. Você está envolvendo, você está observando a pessoa. Se a pessoa tem alguma aptidão que você possa explorar no contexto igreja, não é? Se a pessoa é muito inibida e você precisa trabalhar mais neste campo, você está entendendo? Envolva, não deixe as pessoas distantes de você, porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele fez os discípulos dele, mas os discípulos de Jesus andavam com Jesus a todo tempo, não é? É bem verdade que nós não podemos ficar a todo tempo, cada uma tem o seu trabalho, tem a sua família, não é? Então não dá para ficar a todo tempo, mas sempre que possível, estar junto, caminhando juntos, certo? Terceira dica que a revista nos dá: convide-a periodicamente para um almoço, um café da manhã em sua casa. Olha, intimidade. Quando a gente traz alguém para nossa casa, nós estamos dizendo: eu permito ter intimidade com você, eu me permito criar um laço maior de amizade com você. Quando a gente traz para nossa casa, é alguém que você realmente quer, que você considera, que você quer estar juntos, não é? Porque você não leva qualquer pessoa para sua casa, não é isso? É preciso ter alguma afinidade e você deseja manter um nível de amizade maior com essa pessoa. Pelo menos eu penso que é assim e eu procuro agir dessa maneira, né? Então, tomar um café da tarde ou um café da manhã, ou mais que isso, vamos fazer um junta-prato. Já viu? Nós fazíamos muito isso. Vamos fazer um junta-prato? O que é um junta-prato? Você faz uma coisa que você gosta de fazer lá na sua casa, um prato delicioso que você gosta de fazer, eu vou fazer aqui também na minha e nós vamos juntar aí os pratos. Vamos juntar até as famílias num sábado, num domingo, para a gente jogar a conversa fora, ok? Assistir um jogo de futebol que vai passar na TV, não é? Coisas do tipo, para que você fique mais ligadas às pessoas que você está discipulando. Ok, meninas? Então, com essas dicas, nós entendemos que devemos acompanhar e ser acompanhado pelos discípulos, né? Para assim criar uma ligação de afeição, de admiração e tudo mais. Amém, queridas? Nós vamos ficar por aqui, ok? Porque essa lição de número 7, ela é maior, então nós vamos deixar para finalizar na semana que vem, ok? Já estamos aí dentro do tempo regulamentar, né? 20 minutos que eu reservo para a gente estar falando sobre as lições. Então, em 20 minutos eu não vou esgotar a lição 7, ok? Já estamos chegando aí aos 20 minutos que é proposto para nós. Estamos com 19 minutos, ok? Então, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tenham um domingo de excelência e domingo que vem nós finalizaremos então a lição 7 e com isso a revista, em nome de Jesus, ok? Beijo grande no seu coração e até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau, meninas.